Floresta tem um treinador novo, saiu o antigo, que era o Gerson Guzmão, e o Floresta foi atrás de contratar Sérgio Soares, e ele está aqui ao meu lado, ó. Tá aqui o treinador do Floresta, esse parceiro que eu já conheço há um tempão. Quando ele treinou o Ceará e eu era repórter de campo, meu amigo, entrevistei muito aqui essa fera, Sérgio Soares. Muito prazer em revê-lo, meu amigo, bater um papo aqui com você. Desafio novo à frente do Floresta, mas antes de falar do Floresta, deixa eu lhe botar aqui numa saia justa. Meu amigo, seleção brasileira esperando um estrangeiro, Sérgio, você acha que tá certo, cara? Primeiro, bom dia. Obrigado pela oportunidade, satisfação e prazer em revê-lo e aos seus telespectadores. Cara, essa questão de treinador estrangeiro na seleção brasileira é um tema muito polêmico. Na minha opinião, a seleção brasileira não necessita de um treinador estrangeiro. Né? É evidente que também aguardar o Ancelotti, que é um baita de um treinador, a gente está desvalorizando o nosso futebol. Eu acho que o Ancelotti ele teria que já se apresentar de imediato. Nós temos uma preparação para a Copa do Mundo que precisa ser iniciada. E você aguardar 12 meses para você ter um treinador, eu entendo que tem treinadores brasileiros que poderiam estar à frente da seleção. Fernando Diniz é um, Dorival Júnior é outro, o próprio Renato fez trabalhos atrás que o qualificaria a estar à frente da seleção brasileira. E se você quer um estrangeiro, pegue o Abel Ferreira, que está fazendo um grande trabalho aqui dentro do futebol brasileiro, mas a minha preferência natural para os treinadores brasileiros. O Ancelotti é um grande treinador, se fosse para chegar de imediato. Não vai vir, vai ser um ano, muda o planejamento e é isso que a gente tem a gente não tem que admitir, a gente tem que debater. Futebol brasileiro é o nosso, futebol seleção brasileira é nosso e a gente não pode achar que é normal a seleção brasileira ficar sem um treinador durante 12 meses à espera do Ancelotti, que, volta a dizer, é um grande treinador, mas a gente tem treinadores aqui no Brasil que poderiam estar à frente da seleção para estar de imediato no comando. É isso aí, ó. Opinião de quem conhece em profundidade o futebol brasileiro, o Sérgio Soares, que já teve passagem aqui pelo futebol cearense, 2 vezes ele treinou o Ceará em 2013 e 2014, depois teve um hiato, voltou em 2016 e aí seguiu a carreira dele. No Ceará você tem 3 títulos, que é Campeonato Cearense no Tetra, você tem uma Copa dos Campeões em cima do Barbalha e também tem um vice-campeonato, se eu não me engano, da Copa do Nordeste, que foi contra o Sport. Uma carreira que eu digo aqui no nosso estado vitoriosa, né, Sérgio? Os títulos foram importantes, sim, né? Mas eu acho que o mais importante foi a maneira que nós transformamos o futebol do Ceará, né? O Ceará era um time extremamente reativo e eu acredito num jogo propositivo e foi assim que nós fizemos a partir de 13. A gente tem imagens aí dessa época que você dirigiu o Ceará, vai aparecer ali na tela, ó. Daqui a pouquinho a gente tem aí, ó, vai estar rodando imagens de quando você treinou o Ceará. Me explica aqui uma coisa, naquela época ali, qual era a maior dificuldade para você fazer com que aquele time jogasse? E jogasse bem, né? Não, mas a gente não teve dificuldade, não. A gente teve no primeiro momento assim, porque nós mudamos o Ceará na maneira de jogar e a gente tinha jogadores para você fazer realmente essa alteração no comportamento tático da equipe. Nós transformamos o Ricardo num segundo homem de meio campo e o Ricardinho passou a ser um maestro a partir daquele momento. Em 2013 tinha o Lulinha, tinha o Mota e o Magno, que eram os homens da frente, tinha o Rogerinho, que era o meio esquerdo, o João Marcos, esse primeiro volante. Já em 14 teve a chegada do Nicão, do Eduardo, né? E a gente melhorou ainda mais a nossa capacidade. Era um Ceará intenso, que é o que pede no futebol hoje. O Ceará em 2014 já tinha essa intensidade. É o que eu acredito no futebol. Não teve muita dificuldade. Em 14 o Ceará fez um ano técnico maravilhoso. É evidente que faltou... Se a gente conquista tudo que a gente tinha para conquistar, do bolo, né? A Copa do Nordeste, aquela Copa do Brasil e a própria Série B, mas a gente foi perdendo força ao longo do caminho em função também de não termos um elenco, né, para você poder suprir algumas ausências que aconteceram dentro da temporada. Mas eu digo que os títulos foram importantes, mas eu entendo que a maneira do Ceará jogar foi mais importante, que é o que o torcedor lembra até hoje. Virando a página, passamos para o dia de hoje. Hoje o seu foco é o Floresta, você veio do Altos do Piauí e hoje está comandando o Floresta. Você está reencontrando o Ricardinho, né, que já trabalhou com você. Pelo que você encontrou no Floresta, e o Floresta hoje, gente, é o 18º colocado, vice-lanterna da Série C, precisa pontuar para sair ali daquela condição de Z4, tá certo? A gente está vendo aí imagens do Floresta, de alguns jogos.
A estrutura que você encontrou lá tá de bom tamanho e essa vice-lanterna da Série C te assusta? Bom, a estrutura ela é boa, né? Uma estrutura funcional que atende para você desenvolver trabalho. Né? Você chegar num time que está numa zona de rebaixamento, ela é sempre preocupante, porém, se você no caso eu aceitei, o desafio é porque eu acredito que a gente pode fazer um trabalho para chegar em algo melhor. Você está dentro de uma competição onde a pontuação está muito próxima, uma vitória, 2 vitórias, você muda dentro da competição. E a gente tem aí a possibilidade de um grande jogo no final de semana contra o Remo, de um concorrente direto, diferença de 2 pontos, uma vitória você já passa. Então é dentro desse cenário que eu estou chegando, né? Chegando acreditando que a gente tem capacidade para desenvolver. Eu joguei contra o Floresta, vi que tem jogadores de velocidade, que é uma característica que eu gosto. Então, dentro dessa característica, a gente vai começar a implantar aquilo que eu entendo no modelo de jogo, uma plataforma de jogo de intensidade, de um jogo mais propositivo e um jogo de uma pressão no adversário, para que a gente possa buscar, jogo a jogo, né, uma posição melhor na tabela. Com relação ao plantel que você encontrou lá, acho que falar em reforços no momento seria prematuro. Sem dúvida, né? A gente está no processo de avaliação. É claro que a gente também não tem muito tempo para fazer essa avaliação, então temos que otimizar e otimizarmos de que forma? Conversando com as pessoas que estão inseridas dentro do processo, o Fred, né, o Fernando, que é o analista, que é o auxiliar, né, conversando com o nosso analista também, com o nosso treinador de goleiro, enfim, conversando com toda a galera que está inserida no processo para a gente poder otimizar essa questão de necessidade de reforço. Eu sempre entendo assim, Luiz, que quando eu chego no lugar, eu tenho que trabalhar ao máximo quem está, para depois sim buscar uma situação. Só que nós não temos tempo, então essa conversa vai fazer valer para que a gente busque ou não alguns atletas para reforçar esse elenco. Ricardinho, esteve aqui no Camisa 8, bateu um papo com a gente. Você já conversou com ele? Como é que você trocou informações sobre esse Floresta com o Ricardinho? Já tive uma conversa com o Ricardo. O Ricardo, mesmo antes da minha chegada, eu conversei com o Ricardo. É um cara que a gente tem uma relação pessoal desde quando foi meu atleta no Ceará. O Ricardo mesmo disse que, Sérgio, está chegando num time onde todo mundo gosta de trabalhar, são jogadores comprometidos com o trabalho e essa junção vai ser importante da sua chegada para que a gente tenha um crescimento. E é isso que eu vi nesses 2 dias de treino, a galera toda, né, empenhada em desenvolver o trabalho, e isso te dá uma tranquilidade para você implantar algo que você vai ter resultado na frente. Pela sua experiência, Sérgio, mantém-se um pouco da filosofia do treinador que saiu e segue-se o trabalho, ou não? Zera tudo e começa a filosofia Sérgio Soares? Não pode zerar tudo. Eu acho que você sempre tem que pegar alguma coisa do trabalho que saiu, porque se você zerar tudo no meio de uma competição, isso é um desastre, né? Então tem alguns comportamentos da equipe que nós iremos manter e aos poucos nós vamos introduzindo para até 100% a gente estar realmente com aquilo que eu gosto. Diferente de cada treinador tem a sua maneira, o Guzmão tem a dele, eu tenho a minha, né? Mas o Guzmão deixou um trabalho e dentro desse trabalho tem algo que dá para ser aproveitado. Imaginando esse Floresta daqui a algumas rodadas, você já projeta uma briga saindo ali do Z4, brigando por parte intermediária da tabela ou não? Você já chega com o pensamento de fazer um trabalho para classificar esse time para a próxima fase? Não, acho que nós temos que ir por etapa, Luiz. A gente tem que chegar a 21 pontos dentro da competição, o quanto antes. Que é o número que não é o do corte, você, né? Você chegando a essa pontuação, você deixando margem, aí você vai brigar por algo grande dentro da competição. Nós temos que atingir 11 pontos. Hoje o Floresta tem 10, faltam 11 pontos. Isso, e a gente tem que correr atrás disso aí. Temos que correr atrás desses 11 pontos o quanto antes para sobrar uma margem para você brigar por algo grande dentro da competição. Esquema tático, você gosta de trabalhar como? Eu vou falar uma coisa simples, tá? 4-4-2, 4-3-3, como é que você gosta hoje de trabalhar o seu time? Reativo, propositivo? A plataforma de jogo, ela é flexível, né? Você hoje tem variações diversas dentro da plataforma de jogo. Você trabalha num 3-4-3, trabalha no 4-4-2, 4-2-3-1, 4-1-4-1, enfim. Tem várias plataformas de jogo e depende muito da característica do que você tem na mão. Hoje, dentro do que a gente vê, o 4-4-1 é algo que cabe dentro do Floresta, 4-2-3-1 também, né? E assim a gente vai
moldando e tentando entender dentro do treinamento aquele atleta que de repente pode fazer uma função diferente em outra plataforma. Quando você enfrentou o Floresta pelo Altos, você agora está do outro lado, você imagina o seu time propositivo, ou seja, propondo o jogo, ou reativo, trabalhando ali no erro do adversário? Não, a minha ideia, você já me conhece bem, né? A minha ideia é sempre de procurar propor. É claro que dentro do jogo tem momentos que você é dominante, momentos que você é dominado, e quando você for dominado você tem que saber ter uma consistência defensiva forte, né? Mas o meu perfil é de sempre tentar ser dominante, sempre ter um jogo impositivo diante do adversário, para que você realmente coloque o adversário em desconforto dentro do jogo. Com relação ao próprio Floresta ali, com relação à estrutura, tem tudo que você imaginava para fazer um bom trabalho? Tem, é um CT super funcional, né? Tem a condição que você precisa para desenvolver trabalho. É evidente que em todo lugar que você precisa de algum ajuste ou outro, mas assim, no geral, o CT nos atende para a gente desenvolver bom trabalho, ter condições para você fazer o atleta dormir bem, se alimentar bem, descansar bem, você monitorar o atleta com o GPS. O Floresta dá essa condição. Para esse jogo contra o Remo, você já vai estar ali à borda do gramado? Com certeza. Não. E aí eu imagino o seguinte, é Ricardinho em mais 10 ou não? Ricardinho faz parte de todos, né? Ricardinho está no processo, é um cara que é uma referência, né? É um jogador que tem muita qualidade, é um jogador que tem o respeito do grupo, mas não dá para eu cravar que é o Ricardinho mais 10, o Ricardo faz parte do elenco. Ele ajuda muito, cara, nesse você chegando agora e ele já há um pouco mais tempo, ele te ajuda muito a ganhar mais terreno para que o seu trabalho seja efetivo? Não tenha dúvida, o Ricardo tem a leitura, né? O Ricardo não é só um atleta, ele consegue ter a leitura e isso vai ajudar a gente otimizar, a conhecer o atleta melhor, tirar o máximo de cada um. Então a presença do Ricardo, pelo fato da nossa relação também ser mais próxima, com certeza vai contribuir. Eu vou fazer aqui uma mudança no papo aqui com o Sérgio Soares, porque tem um tema relevante no futebol mundial, principalmente aqui no Brasil e América do Sul, que é racismo, sabe, Sérgio Soares? A gente viu ao longo dessa semana o goleiro Everson sofrendo atos racistas num jogo lá que teve pela Libertadores. Cara, como é que você aborda esse tipo de coisa ali com você mesmo e também com seus jogadores, para que quando ocorra uma situação triste, lamentável como essa, o jogador não perca o seu centro? Luiz, é impossível você não perder o seu centro, né? Com uma atitude como essa, uma atitude onde eu qualifico o imbecil, né? A gente vivendo nos tempos de hoje, você ainda tem pessoas entendendo que a cor da pele ela faz diferença, te faz melhor ou te faz pior, né? Então eu não tem como o cara não sair do centro, é algo inadmissível. A nossa história, e eu falo isso porque eu sou preto, a nossa história é que nós convivemos ao longo do período, no processo coletivo, onde você sempre era comandado. Isso faz parte da história, não podemos negar. Só que nós hoje, nós evoluímos, nós pretos hoje, somos pessoas que se capacitaram, são pessoas que cresceram e pode estar à frente, pode comandar, pode criar estratégia, pode mandar no bom sentido de orientar, né? Hoje nós estamos preparados para isso. Então, nós não podemos nos vitimizarmos. Nós sabemos que tem o racismo faz parte da sociedade. E o futebol está inserido na sociedade. Então, nós vivemos num mundo racista. Só que o preto ele tem que entender que tem o racista. Se nós tivermos que andar 10 passos à frente, diferente do branco que vai andar 5, nós vamos andar porque nós temos capacidade para estar à frente e nós estamos preparados para comandar qualquer tipo de situação e estar em qualquer cargo. É isso aí, meu amigo. Aí esse recado foi direto para todo mundo, meu irmão, para todo mundo mesmo. Vou perguntar para você, que eu já fiz aqui a mesma indagação para dirigentes e jogadores. Existe também uma outra polêmica atual no mundo do futebol. Grama sintética ou natural? Na opinião do Sérgio Soares. Eu vou ficar sempre com a grama natural. Por quê? Porque a grama natural, até para o atleta, por mais que a grama sintética hoje ela tenha a evolução no sentido de ficar muito próximo do que é a grama natural, a grama sintética, na minha opinião, ela ainda prende. Nós aumentamos os números de lesões e todo mundo vai falar assim, mas não é a grama sintética. Na minha opinião
porque uma grama sintética com a trava da chuteira triangular, a trava da chuteira não desliza na grama sintética, e na grama natural, mesmo sendo essa trava retangular, ela vai deslizar e vai evitar uma lesão de joelho, torção, que ocasiona uma lesão de joelho. Então, eu ainda fico com a grama natural. É isso aí, meu amigo. Esse foi um papo aqui, ó, com o Sérgio Soares, o novo técnico do Floresta, que veio aqui ao camisa 8. Vai assumir o jogo, vai assumir o comando técnico da equipe já contra o Remo, meu amigo. É parada dura, confronto de 6 pontos, como a gente costuma dizer, Exato, não é isso, Sérgio? Exato. Jogo duro, adversário difícil, mas a gente tem que começar uma nova etapa na nossa vida. O Floresta tem que estar numa posição melhor dentro do campeonato por tudo que o presidente oferece e os jogadores têm essa noção e nós vamos atrás disso. Muito obrigado pelo seu papo, Sérgio. Um sucesso aí à frente do Floresta. Tudo de bom para você e na sua carreira. Obrigado pelo papo.